Vamos mergulhar numa análise que, olha, desafia bastante o que a maioria das pessoas pensam sobre o comunismo. A gente vai explorar aqui uma tese, baseada nos argumentos do filósofo Olavo de Carvalho, de que o comunismo não é, na sua essência, um sistema econômico. Na verdade, seria algo bem diferente. Bom, praticamente toda discussão sobre capitalismo e comunismo começa aqui, né? De um lado, a propriedade privada dos meios de produção. Do outro, a propriedade pública. É aquela oposição clássica, o campo de batalha econômico que a gente está acostumado a ver. Mas é exatamente aqui que a análise que a gente está seguindo dá uma virada de chave. A ideia central é que, a partir do momento em que se aceita discutir nesses termos, o debate já foi perdido. Ou seja, ficar discutindo qual modelo é mais eficiente seria, nessa perspectiva, perda de tempo, porque a própria base da discussão estaria equivocada. Então, vamos para a primeira parte do argumento, que é bem radical. A ideia aqui não é só que uma economia comunista seja, sei lá, ineficiente ou difícil de colocar em prática. A afirmação é bem mais forte. Ela seria, por definição, impossível. E a fonte usa uma analogia bem direta para isso. Uma economia totalmente planejada pelo Estado seria como um quadrado redondo. Não é uma coisa que funciona mal. É um conceito que se contradiz. Simplesmente não pode existir no mundo real. É uma contradição em termos. E essa ideia não surgiu do nada, não. Ela está bem fundamentada num conceito econômico famoso, o tal do problema do cálculo econômico, que foi articulado lá em 1921 por Ludwig von Mises. A teoria é direta. Uma economia 100% planejada é inviável, porque, sem mercado, não existe um jeito racional de definir os preços das coisas. A lógica por trás disso é bem interessante, dá pra gente seguir o raciocínio passo a passo. Primeiro, o Estado precisa definir o preço de tudo certo. Ok. Só que, e aí vem o pulo do gato, preços que fazem sentido, preços racionais, só surgem da interação entre oferta e demanda, ou seja, num mercado. Então, se o Estado acaba com o mercado, ele acaba com a única ferramenta que existe para formar preços. A conclusão, então, é meio que inevitável. Sem preços, não tem como fazer cálculo, e sem cálculo, a tal de economia planejada vira uma impossibilidade lógica. E isso leva a outra analogia bem forte da nossa fonte. Debater se um sistema impossível é eficiente ou não é, como tentar fazer um buraco na água. É um esforço totalmente inútil, porque, afinal, se está discutindo as qualidades de uma coisa que nem sequer pode existir para começo de conversa. Tá. Então, se a teoria de uma economia 100% estatal é impossível, o que aconteceu na prática? Como é que funcionavam aqueles regimes que se diziam comunistas? Pois é, a análise que estamos seguindo aqui oferece uma resposta bem surpreendente. A afirmação é taxativa. Nenhum governo que se disse comunista na história conseguiu, ou sequer tentou de verdade, acabar de vez com a iniciativa privada. Pelo contrário, segundo essa análise, eles sempre dependeram de um setor privado para sobreviver, muitas vezes um setor que operava na clandestinidade. E o tamanho disso é de cair o queixo. A estimativa da fonte é que a economia privada clandestina na União Soviética chegou a representar metade da economia total do país. Pensa só nisso por um instante. Metade da economia de um país oficialmente comunista, na prática, estava rodando com base em capital privado. E não faltam exemplos históricos para sustentar essa ideia. Desde a nova política econômica, a NEP, do Lenin, lá no começo da URS, que chegou a legalizar temporariamente a empresa privada, até a perestroika, já no finalzinho. E, claro, o exemplo mais óbvio hoje, o capitalismo de Estado da China. Todos, de um jeito ou de outro, apontam para a mesma direção. E agora vem a comparação que mais choca. Essa análise sugere que, por causa dessa enorme economia paralela, o setor privado em algumas nações ditas comunistas era, proporcionalmente, maior do que de alguns países considerados capitalistas, como a Suécia. Isso vira de cabeça para baixo as nossas caixinhas de classificação, né? E aí, a gente chega no ponto central, no coração dessa análise. Se o objetivo nunca foi e nem podia ser estatizar 100% da economia, qual era, então, o verdadeiro objetivo do movimento comunista? E aqui está a tese central. O slogan, aquilo que todo mundo via, era a tal da propriedade pública dos meios de produção. Mas o objetivo real, segundo a fonte, era outro: o controle total dos canais-chave da sociedade. Economia era só o pretexto. O verdadeiro prêmio era o controle. Então, que canais são esses? Aqui a gente vê as verdadeiras alavancas de controle. A tese é que, em vez de focar na economia, que é imprevisível e incontrolável, o alvo se torna algo bem mais palpável: a política,
a mídia, a educação, a cultura e até a religião. É uma mudança total do campo de batalha. Essa citação da fonte resume a ideia de um jeito muito poderoso. A promessa econômica, a tal da propriedade pública, não era o objetivo final. Ela funcionava como um pretexto hipnótico, uma isca para mobilizar e controlar as pessoas na direção do objetivo que realmente importava, o objetivo político. A analogia da cenoura para o burro aqui cai como uma luva. A sociedade comunista perfeita é a cenoura, sempre ali na frente, fazendo o movimento continuar andando. O ponto-chave é que o objetivo não é chegar na cenoura, mas sim manter o movimento em marcha, para sempre. Isso nos leva à parte final da análise. Como é que um movimento consegue se manter de pé por tanto tempo se a sua promessa principal nunca se cumpre? A resposta, de acordo com essa visão, está na própria estrutura desse adiamento constante. A ideia aqui é que adiar o tempo todo a chegada ao paraíso comunista não é um defeito do projeto, não é um fracasso. Pelo contrário, seria uma característica essencial, uma necessidade. É esse adiamento perpétuo que mantém o motor do movimento funcionando. E o mecanismo mental para isso é fascinante. Vamos ver a lógica. Primeiro, o movimento diz que age em nome de um futuro perfeito, ideal. Segundo, ele define o presente como corrupto, imperfeito e, por isso, sem nenhuma autoridade moral para julgar o futuro. A consequência lógica disso, o movimento se torna o único juiz das suas próprias ações, completamente blindado contra qualquer crítica externa. Então, para amarrar tudo, o ponto crucial que essa análise nos apresenta é que a grande disputa do nosso tempo não é entre capitalismo e comunismo como modelos econômicos. Seria uma disputa pelo controle da vida intelectual, cultural e espiritual de uma sociedade. A economia é só o palco onde o primeiro ato dessa peça foi encenado. E, para fechar, essa análise nos deixa com uma pergunta que é, no fundo, uma provocação e um resumo de toda a tese. Se o objetivo de um movimento está sempre no futuro, como é que ele pode ser julgado pelos seus resultados no presente? É uma questão que, com certeza, fica para reflexão.